Primeiro ano, boa noite. Alunos, olha só, com relação a uma das atividades que ficou pendente, a correção, a abordagem aí com vocês, aquela questão do Enem, que ela fala aí sobre a quantidade ofertada, a quantidade demandada. Então eu tenho oferta e demanda. São duas equações. Uma equação que fala sobre a oferta e outra sobre a demanda. Então, a quantidade ofertada é representada pela equação menos 20 mais 4p. E a quantidade demandada ela é representada pela equação 46 menos 2p. Bom, neste caso, havia ficado ali para vocês determinarem o ponto de equilíbrio quando que isso é igual. Então, nós igualamos as duas equações e chegamos ali em um P, no caso, o x igual a 11, não é? Essa equaçãozinha, eu coloquei ela aqui novamente, olha. Então, quando eu igualo as duas equações, para eu saber quando elas são iguais, quando que a quantidade de oferta é igual à quantidade de demanda, basta eu igualar as duas. Quando que elas são iguais? Então, elas são iguais para um P igual a 11, tá? Bom, então chegamos em P igual a 11, que no caso esse P é o nosso x. X igual a 11, o eixo x, o eixo das abscissas. Eu coloquei aqui a tabelinha, então eu falei que a tabela ela pode ser criada, ela pode ser elaborada com quaisquer valores. Vocês que determinam os valores aí para a tabela de vocês, tá? Eu coloquei aqui no caso, eu chamei o x de 4, porque quando o x é 4, se eu fizer 4 vezes 4, 16, menos 20 mais 16, vai dar menos 4. Quando o x é 6, então 6 vezes 4, 24. Menos 20 mais 24, ou seja, 24 menos 20, que vai dar 4. Então, quando o x é 4, o y é menos 4. Quando o x é 6, o y é 4. Na outra equação, nós trabalhamos aqui, no caso, eu escolhi, quando o x é 20, o y dá 6. Se eu chamar o y de 20, 2 vezes 20, 40. 46 menos 20 dá 6. E se o nosso P, que no caso é o x aqui, for 22, 2 vezes 22 dá 44, não é isso? Então, 46 menos 44 restam 2. Eu tenho uma tabela. Em cima desta tabela eu criei o plano cartesiano, o gráfico. Eu tenho duas retas que vão se cruzar em um ponto. O ponto onde elas se cruzam é o nosso x igual a 11. Ela vai se cruzar aqui. O x de cruzamento destas duas equações vai ser no x igual a 11. Não tem como ser em outro ponto, é impossível. Se algum de vocês aí fez a construção e chegou no ponto de cruzamento diferente do x igual a 11, tem coisa errada aí. Tá bem? Bom, então eu vou pegar aqui, ó, o desenhinho, o gráfico que eu fiz. E eu nem fiz no milimetrado, eu fiz aqui na folha de sulfite. Eu fiz o gráfico aqui, tá? Eu vou colocar... tive que ampliar, como eu fiz na horizontal, que vocês viram que o valor para x era muito alto, né? Então eu fiz uma construção em plano horizontal, tá? Então deixa eu mudar aqui, ó. Olha lá, o ponto onde elas se cruzam, eu tenho aqui o meu plano cartesiano. Então eu fiz aqui, ó. Tem plano, eixo x, aqui, opa, bati na folha. Então eu tenho aqui o eixo x, que vai até o 22, e aqui ele é o ponto onde elas se cruzam. Então o ponto ali de cruzamento, o ponto onde ela está se cruzando aqui, olha, o x desse ponto onde as duas retas se cruzam é o x igual a 11, que é essa linha pontilhada aqui, olha, que eu estou mostrando aqui, olha, que chega no x igual a 11, olha lá, tá? Então, as duas retas se cruzam nesse ponto aqui, o ponto onde elas se cruzam é o meu x igual a 11 aqui, olha lá, tá? Então, não tem como, é impossível, se algum aluno aí encontrou um outro ponto de cruzamento no x para as duas retas, porque tem coisa muito errada na representação que vocês fizeram. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu chamar a atenção para este ponto aqui. Aqui é o ponto de cruzamento, então, das duas retas, das duas equações. Para este ponto,
se eu fizer aqui a projeção dele, a projeção deste ponto aqui no eixo, eu não fiz no eixo Y, porque o Y não interessa para nós neste momento, tá? O que interessa aqui é saber a projeção deste ponto no eixo X, ele está onde aqui, olha. Então, quando eu projeto ele, olha, ele está descendo aqui, descendo, eu vou subir aqui a folhinha para ficar mais fácil. Então, olha lá, a projeção, quando eu fiz essa projeção, deu em x igual a 11. Está bem? Aqui eu tenho os pontos por onde a reta passa. Então, quando x é 4, o y é menos 4. Quando x é 6, o y dele vale quanto? 4, que é aquela tabelinha, aquela primeira tabela que eu fiz com vocês. Olha. Quando x é 4, o y é menos 4. Quando x é 6, o y é 4. Então, eu tenho esses dois pontos aqui. Por 2 pontos, eu tenho este ponto aqui embaixo e este ponto aqui em cima. Por 2 pontos passa uma reta, tá? Que saiu, ele vai sair daqui, olha. Deixa eu pegar a folhinha onde eu fiz o cálculo para mostrar aqui para vocês esta situação aqui, ó. Quando x é 4, o y é menos 4. Quando x é 6, o y é 4. Olha lá, olha aqui a tabela. Eu tenho a tabela, olha aqui a minha reta. Quando x é 4, o y dele vale quanto? Quando x é 4, o y do x igual a 4 é menos 4. Olha aqui, x4, y menos 4. Quando x é 6, olha lá, para x igual a 6, o y vale 4. Olha, x6, y4. Isso para a equação y igual a menos 20 mais 4p. Já para esta outra equação aqui, olha o que nós temos aqui. Deixa eu jogar o gráfico aqui do lado para vocês acompanharem. Quando x é 20, o y é 6. Olha lá. X igual a 20, o y dele vale quanto? Vale 6, olha. Quando x é 20, estou aqui. Quanto que vale o y do x20? O y dele vale 6. Eles se cruzam aqui. Quando x é 20, o y é 6. Eu tenho este ponto aqui. E o outro? Quando x é 22, o y é 2. Olha lá. Para x igual a 22, o y dele vale 2. Para x igual a 22, o y vale 2. Eles se cruzam aqui. A hora que eu alinho esses dois pontos, por 2 pontos passa uma reta. Olha aqui a minha equação sendo representada nesse ponto. Tá? Então, observe que elas têm aqui uma inclinação para dentro, não é? Elas vão se inclinando aqui, até que nós podemos observar que em um certo momento elas vão se cruzar. Então, olha como eu tenho aqui as duas retas. É visível que algum ponto lá em cima elas vão se cruzar, elas vão fazer isso aqui. E onde elas se cruzam? Elas se cruzam no ponto x igual a 11. Quando eu tenho um x igual a 11, lá em cima, essas duas retas acabam se cruzando, fazendo exatamente isso aqui, para um x igual a 11. Tá? Então, esta observação aqui, que é muito importante para esta atividade que eu havia passado para vocês e solicitei que vocês fizessem esse gráfico. Então, essa construção, essa análise gráfica, esta representação do gráfico do plano cartesiano, mesmo que eu não tenha um material milimetrado, mas na folha de sulfite mesmo, eu com uma régua, né? Eu, aluno, tá? Consigo representar esta situação, fazer um esboço disso sem precisar de algo mais elaborado, sem precisar usar aí um programa, um implot que seja, para representar estes meus gráficos aqui. Perfeito? Primeiro ano, então espero que tenha ajudado, deixado um pouquinho mais claro aí para vocês a situação que eu havia proposto.